Olha, conversa de corredor. Fábio, eu já vou te dar uma barbada. Essa pessoa agora fala sobre cuidado. E ela E é ela se diz apaixonada uma por. apaixonada sobre cuidado. Só que tem uma frase que a gente viu aqui, né? Bem no corredor, né? Porque é um corredor, então tem a informalidade dos encontros e das conversas, mas são conversas reais, com histórias vivas. Para vocês terem uma ideia, eu vou deixar a Fábio para dar mais uma contadinha, mas vamos aprender tudo com ela. Ela diz assim, ó: quando eu me formei, estava abrindo a PUC, eu tinha a oportunidade de entrar na Petrobras e eu tinha grande paixão por ser vizinha do Clínicas. Quando ela chegou, quando me formei, 1976. Se o pessoal acha que eu sou, né, com DNA avançado, eu iniciei em 1977. Professora Enaura Helena Brandão Chaves. Aliás, Enaura Helena eu acho tão bonito e todo mundo só te chama de Sandra Enaura. Naura, é verdade. É verdade. Eu gostaria muito de ser Helena, porque o meu nome é muito estranho e eu só fiquei sabendo que ele era realmente estranho uma época que abriram uma lei aí para poder trocar o nome. E aí tinha uma propaganda na TV que dizia, eu sempre desconfiei que esse nome não era bonito, né? Sempre desconfiei que ele não era. E aí falava assim, se o seu nome for Dorivaldo, Cleovaldo, Enaura, você pode trocar. Ele estava Enaura. ali. Ele estava ali. Então eu tive certeza de que ele não era bonito. Mas ninguém reclama. Né? Ninguém tem reclamado, assim, as pessoas que acostumam com esse nome, E né? da onde surge Enaura Eu Helena? não sei. Eu Não sou sei. filha única, eu sou Não, eu filha. tenho, eu tenho dois irmãos falecidos, né? Eu atualmente sou única e tenho 4 filhos, né? Que me suprem a falta né, de pai, mãe e irmãos, né? Eu tenho quatro filhos e já tenho netos, né? Claro, com todos esses anos aí tinha que ter, né? Mas é um privilégio ser vó, né? É um privilégio, é um privilégio. Esse fim de semana fiquei com as netas, né? E elas me amam, elas dizem assim, pô, te amo, eu te amo. Uma coisa boa de ouvir, né? Porque eu acho que a nova geração não é assim tão carinhosa, né? De tantas declarações. E eu consegui manter umas netas assim. Né? Elas se declaram bastante para mim e eu para elas. Como eu tinha dito antes, né? Eu sou uma cuidadora. Eu adoro cuidar pessoas, né? Eu gosto muito de manter as pessoas assim felizes, né? E faz parte do meu. Então, assim, ó, atualmente que eu estou já bem com bastante idade, eu tenho cuidado das minhas amigas, né? Todas as amigas que se operam vão lá para casa, né? Elas fazem catarata, eu já cuidei de umas 6, né? Então elas vão lá para mim cuidar. E eu cuido com uma carinho, é muito engraçado isso. Eu brinco com elas, vocês somem, né? Vocês ficam enxergando melhor e ó, né? Mas é muito gostoso. E eu vejo que as pessoas me reconhecem como tal. Então Né? nunca teve dúvida a respeito da enfermagem, porque a Nunca enfermagem é tive dúvida. cuidado. Exatamente, exatamente. E depois que eu convivi diretamente com a enfermagem, que eu comecei a praticar, eu fiquei realmente, né? Se eu fizesse medicina, eu não ia me realizar, porque eu preciso do cuidado. Né? E o médico realmente, valorizo muito, eu tenho 2 filhos médicos, né? Valorizo muito, acho que eles estudam muito, mas eles não cuidam. Né? Nós somos as cuidadoras, eles prescrevem, né? Eles fazem diagnósticos precisos, valorizo muito o conhecimento que eles têm, mas o cuidado é muito importante. Né? Então, assim, eu sou uma cuidadora, eu tive muita dificuldade de abandonar o cuidado e ir para o ensino. Né? Mas eu consegui, durante esses anos todos, como professora, trazer o cuidado para os alunos. Né? Os alunos gostam muito do meu estágio, porque no meu estágio a gente aprende a cuidar. Né? Eu faço questão disso. A minha mãe sempre dizia assim, minha mãe é uma pessoa muito católica, e ela dizia para mim assim, pá, tu não reza? Eu rezo, mãe, todas as manhãs. Como assim? Eu não vejo? Eu digo, não, tu não vê porque tu não dá café para um paciente.
né? Eu disse, aquela é a minha oração. Né? Eu chegava na unidade para a gente fazer estágio 7 horas da manhã e daqui a um pouquinho servia um café. E eu sempre achei alguém que não conseguia tomar café. A maioria não consegue. Né? Em primeiro lugar, porque eles não têm apetite. Em segundo lugar, porque eles estão com os dentes, né? Estão com a boca seca, né? Estão sem fome, estão com dor. Então, para mim, era um prazer fazer aquilo, assim, molhar aquele pãozinho no café, né? E dar para aquele paciente. Quando eu disse isso para minha mãe, ela ficou assim, ai, eu não acredito, que coisa maravilhosa. Eu ganhei mais uns pontinhos para a mãe. E sempre foi assim na linha de frente mesmo, assim, sempre. Deixou para os técnicos. Trabalhei sempre junto com eles, sempre junto com eles, né? E porque eles me ajudavam também. Me ajudavam muito. Eu vou contar uma coisa para vocês, não sei se eu posso. Só para nós, professor. Tá, vou contar só para vocês. Nós, como o corredor, sabe que a rádio corredor vai. Né? Isso aí é tranquilo, eu já contei para muita gente. Até para os alunos eu conto. Uma aluna, fomos passar plantão no estágio, né? Esse estágio de administração, os alunos fazem o papel do enfermeiro. Eles assumem as atribuições do enfermeiro na unidade. Né? Então eles têm que fazer tudo aquilo que o enfermeiro faz. E fazem algumas coisas que o técnico faz, porque isso é uma coisa que eu prezo muito, né? Trabalhar em conjunto, trabalhar em equipe. Então passamos o plantão e passaram no plantão que aquele paciente estava fazendo enemas, que são lavagens intestinais, para limpar o intestino, porque ele estava com gesto, que era um paciente que tinha um problema sério. Então, o paciente vinha fazendo enemas. E aí tinha um enema para amanhã, né? E a aluna me disse, eu quero fazer, prof, nunca fiz. E eu digo, olha, quem faz enema aqui é o técnico, mas se tu quer fazer, nós vamos fazer. Aí eu quero, tudo bem. Então, passamos o plantão e preparei todo o material com ela, luvas e tal, né? E preparamos o líquido, quentinho, moninho e tal, fomos lá fazer o enema. Quando a gente chegou para fazer o enema no paciente, o paciente estava todo sujo do enema anterior. Ele estava contido e ele tinha passado as mãos nas fezes, passou no cílio, passou na orelha, passou na barba. E eu disse para ela, olha, nós vamos ter que lavar esse paciente, né? Nós vamos ter que limpar esse paciente, porque nós não vamos fazer nada nele desse jeito. Então fui lá, fomos lá, pegamos bacias com água quente e tal, e pegamos várias compressas. E com aquela aguinha quente a gente ia lavando ele, né? No sentido céfalo-caudal. Limpando, e a gente pegava e lavava o paninho naquela água. Então a água sujava, eu ia lá e trocava por outra. Bom, isso a gente começou, devia ser umas 8h30, era 9h30, a gente estava ali lavando o paciente. E a técnica de enfermagem disse assim, prof, a senhora não quer que eu faça isso? Eu digo, não, nós estamos fazendo aqui bem direitinho, pode deixar. Passou, daí um pouco a técnica disse, prof, tem uma aluna sua lá no 701 que está precisando muito da senhora. Deixa que eu vou ajudar ela agora. Eu digo, tá bem. Você meio desconfiadinha, né? Fui lá e não tinha nada, ninguém queria falar comigo nem nada. Quando eu voltei, a técnica de enfermagem estava fazendo a mesma coisa que eu, só que em vez de ela lavar o paninho, ela usava cada vez um paninho. Vocês entendem? Na mesma água. Ela desprezava aquele paninho e usava o próximo. Sim. Vocês compreendem? Aí aquele pano vai para a lavanderia é lavado. Agora eu lavava todas as vezes. Daí ela disse, olha, professora, não fica brava comigo, mas eu resolvi lhe ajudar, porque senão a senhora ia ficar me arrebentada. E não ia sair nem o enema do paciente. Bom, aquilo foi uma diversão, né? Porque aí ficou todo mundo sabendo o que a professora tinha feito. Então, assim, essas coisas, né, a gente trabalhava muito, muito junto. E eu via, assim, que os técnicos tinham muito carinho por mim, porque eu ia fazer as coisas, né? Mesmo quando eu tinha a minha equipe. Então, quando eu fui para a escola de enfermagem, eu tive muita dificuldade. E eu conto sempre isso para os alunos, que eu passei a gostar de ser professora quando eu consegui me convencer de que eu não tinha deixado de ser enfermeira, né? Que eu era uma professora enfermeira e que a gente ia voltar para o campo e a gente ia cuidar dos pacientes. E é isso que eu fiz até hoje. Vamos voltar na história do paninho, professora, porque também o paninho tem uma outra realidade, que é a realidade do Hospital de Clínicas em relação ao restante e a outras oportunidades que se tem na rede de serviços, né? Pois é. E isto é uma vantagem muito importante. Só que o dado mais essencial também é essa dedicação do fazer, né? As pessoas não fugir das tarefas, mesmo as mais simples.
E aí vem uma coisa, Fábio, bem legal, que é a ideia do cuidado humano. Quando isto surge, ele surge de uma outra lógica. E eu tenho comprado algumas brigas depois do doutorado, e a principal delas é com os calouros. E eu sugeri para a Adriana, e a gente levou a professora Enaura, e a Fábio estava lá, assistiu. A professora Enaura é interatividade de Enaura com os estudantes. Conta um pouquinho disso, para que as pessoas também possam saber quem é essa Enaura, né? Porque nós vamos aos poucos compreender os 75 anos da escola também por essas figuras, e que graças a todos nós, a alegria que Deus nos dá, estão vivas, né? E conviventes, participativas. E a professora Enaura esteve com os bichos. A professora Anaura foi um sucesso entre os calouros, contando as suas histórias. Tem muita história Muitas para contar. histórias. Muita história para contar. Aquela história do paciente que a senhora fez o aniversário. Eu gostaria que a senhora até repetisse aqui, porque foi muito, muito engraçada também. Eu contei aquela história para reforçar para eles a importância da ética. Exato. Né? Que no meu tempo, e realmente faz muito tempo, né? Tanto que eu agora estou em fase de aposentadoria, né? Vocês estão sabendo. E estou aguardando, né? Sair a minha aposentadoria. E não alegre, não estou faceira de me aposentar, mas acho que preciso, né? Porque acho que vivi, né? A gente tem um ciclo, né? Eu me sinto forte, me sinto muito saudável, né? Mas eu acho que agora eu vou contribuir com outras coisas. Mas então a história do paciente foi essa, que naquela época a gente não tinha tanta rigidez na parte ética como a gente tem nos dias atuais. E eu me preparei para fazer uma festa para um paciente, festa de aniversário para um paciente, com a família. Combinei com a família que nós íamos festejar o aniversário dele. Era um paciente que estava com muitos problemas, paciente pós-operatório grande. E preparamos uma festa para ele. Eu tirei os outros pacientes do quarto, arrumei uma mesa e fizemos toda a comilança e todo o festejo. Eu nem participei porque eu estava com outros pacientes, né? Mas eu me senti muito feliz de ter propiciado aquilo. E ao terminar a festa, eu limpei aquilo tudo, trouxe os outros leitos de volta. E o paciente me chamou e me disse: eu quero te agradecer, né, por tu ter feito isso, mas eu quero te dar um conselho. Sempre que tu fores tomar uma atitude com relação a um paciente, tomar uma decisão com relação ao paciente, pergunta se ele quer. Pergunta se é bom para ele isso. A gente aprende todos os dias, né? Eu nunca vou esquecer isso na minha vida. Então, assim, além de eu aprender com os pacientes, eu aprendi muito com os alunos também. E eu acho que isso só me engrandeceu como pessoa. Né? Acho que eu cresci muito. Eu fiz estágio, eu sou enfermeira de terapia intensiva, mas eu trabalhei em determinado momento da nossa disciplina, precisamos de um professor para ir para o PAN 3, a Vida Cruzeiro. E ninguém queria ir, e eu pensei, eu sou enfermeira, eu vou. Né? Me desafiei, não sei quase nada dessa área. E eu fui, e eu aprendi uma coisa muito importante, eu aprendi a ser gente. Né? Assim, eu trabalhei com os homens de rua, né? Com os alcoolistas, trabalhei de perto com a pobreza. Né? Meu Deus, eu me acertei, assim, parece que eu tinha uma parte minha que não era encaixada, ela se encaixou, né? E eu virei uma pessoa melhor, né? Eu me lembro que eu saía de lá e eu dizia assim, ganhei meu dia, né? Ganhei meu dia, porque eu fazia coisas para as pessoas, e esse meu lado cuidador, né? Eu me encarreguei disso, foi muito bom. Então eu acho assim que agora que eu tô saindo, né? Eu tô saindo bem realizada, tô contente, né? De sair ligada nos alunos, né? Meus filhos mexem comigo assim, a gente vai parar de ter ciúmes, porque eles têm muitos ciúmes dos meus alunos, porque eu digo, vocês não vão fazer isso, deixa que meus alunos fazem,
Esse que eu peço pro meu aluno. Né? E os alunos são maravilhosos. Né? Tu sabe disso, né, Gilmar? É gostoso. Professora Einaura, mas vamos contar do inusitado, né, professora? Nós estamos aqui no anexo da Escola de Enfermagem, Avenida Princesa Isabel 615, e de repente paramos no podcast, o ouvinte não vai sentir, mas precisa saber do nosso intervalo, né? Projac, tu acha, professora? Projac da Escola de Enfermagem. Pois é, uma aluna acabou de ter uma crise, né? E aí, antes de chegar SAMU e coisa e tal, se lembraram. E a gente vinha falando tanto, né, das experiências, né? Eu fiz médico cirúrgica, mas eu fui também para a saúde pública, né? E a professora Einaura estava contando uma coisa belíssima aqui, né? Toda a sua trajetória de hospital, que depois a remove, né? Assim, né, professor? Para a comunidade. E a professora Einaura tem um outro privilégio, que é trabalhar com a disciplina de administração, que é quando o profissional enfermeiro ou enfermeira está saindo realmente para o contexto prático imediato. Dizia há pouco para a Fabiana, professora, de que o aluno pega, tanto no hospital quanto na comunidade, o seu estágio propriamente dito, e a partir de então nós temos a saída desses egressos. Como é que representa isso, assim, com todas as mudanças, com a formação do aluno hoje? O que a professora Einaura imagina, assim, do nosso curso, do nosso currículo, dos nossos profissionais? Nós temos hoje egressos em outros países, nós temos enfermeiros e enfermeiras ex-alunos que são líderes nas redes de saúde, da atenção básica, do nível hospitalar, né? O que isso te parece, professora Einaura? Olha, eu tenho, assim, muito a dizer a respeito disso, porque eu sigo os meus alunos de uma certa forma, né? Acompanho a vida deles. Tem alunos que se sobressaem em termos de afetividade, né? Tu te liga muito. E eu acompanhei alguns alunos. E a minha proposta, se eu fosse fazer o concurso para titular, como eu não vou fazer, eu apresentaria meus alunos que estão atualmente assim, em cargos. Porque como a disciplina é de administração, e eu fiz na minha formação mestrado em administração, né? Então, sempre jogo com isso, né? Que a administração não é burocracia, a administração é lidar com pessoas. Né? E na enfermagem a gente lida com diferentes tipos de pessoas, de diferentes tipos de profissionais principalmente. Então a administração é uma coisa muito importante. E eu tento, na disciplina, fazer com que eles tirem essa ideia de que a administração é tu preencher papel e é tu assinar coisas. Não, administrar é fazer as pessoas trabalharem, é liderar. E a gente tem, eu tenho uma crítica para fazer, inclusive para a nossa disciplina, que a gente tem, acho que não é para o nosso currículo, a gente trabalha liderança no antepenúltimo semestre com 4 horas de aula. Né? E liderança tinha que ser uma coisa transversal ao curso, né? Porque esse enfermeiro que nós estamos formando, ele vai ser líder. Ele vai trabalhar com pessoas o tempo todo. Ele precisa ser líder. Ele precisa ser líder, exatamente. Né? E a gente dá 4 horas de aula. E eu me lembro que uma vez eu fiz um TCC com uma aluna perguntando para a turma se eles estavam satisfeitos com a disciplina, com o conteúdo liderança na disciplina, né? E eles estavam. A gente morreu de rir, porque a gente achou que eles iam dizer que não, eles estavam satisfeitos. Mas depois eu entendi, né? Eles não estavam precisando, porque eles não estavam trabalhando. Eles não tinham começado ainda, então eles não conseguiam saber nem a importância disso. Né? Mas já aproveitando também, em tempos de tanta tecnologia, de rede social, que as pessoas não se encontram mais, de inteligência artificial, né? Como é que fica a questão da enfermagem, que é essa coisa assim, que é o cuidado, que é o toque, que é a presença, né? Também temos aulas EAD, né? Que a professora Virgínia até e várias outras professoras também acham o fim enfermagem EAD, né? Como é que a senhora vê a questão da enfermagem nesse contexto? Eu tenho uma opinião bem rigorosa com relação a isso, porque eu acho que enfermagem
é o tocar, é o olhar, né? Talvez tu não consiga tocar na pessoa por várias razões, mas tu olha para ela, tu ouve, né? Então eu sempre digo assim, enfermagem é toque, olhar e audição. Usa tudo que tu puder dos teus olhos, nos teus ouvidos e das tuas mãos. Para isso tu tem duas, né? Então assim, é o órgão que a gente mais usa, né? Às vezes tu não precisa nem falar com o paciente, né? Toca na mão dele, segura a mão dele e é isso que serve. E às vezes o paciente diz assim, só fica aqui, né? Só fica aqui, né? E é isso, né? Então assim, é que tu sai de casa, né? Tu sai do teu habitat, tu sai do teu ambiente, né? E tu vai para um ambiente totalmente hostil, onde tudo é horário, né? Tudo é horário, as pessoas todas são desconhecidas. Ah, como tu quer um olhar conhecido, né? Um sorriso de alguém. Eu sei porque eu também já fui paciente e eu senti essa diferença. E eu fui muito bem cuidada, né? Porque também existem pacientes que nos acolhem, né? Mas também existem aqueles que não. E a gente tem que estar preparado para tudo, né? Para todo tipo de pessoa. Então eu acho que a disciplina de administração, ela se presta muito para isso, né? Para tu conhecer tanto aquele paciente estranho, né? Como aquele profissional que tu vai trabalhar, né? Que às vezes está desmotivado, né? Está cheio de problemas, né? As pessoas às vezes vêm cuidar, né? Precisando serem cuidadas. Então tem todo um olhar, né? Que eu aprendi a fazer nesse tempo que trabalhei no clínicas, né? Esses anos todos que eu fiquei dentro do hospital de clínicas, liderando equipes, né? E graças a Deus eu busquei fazer esse mestrado, que me ajudou muito, né? Porque eu não me sentia preparada realmente quando eu me formei, bem como ela colocou aqui. Eu não era uma pessoa insegura, porque eu fui fazendo muitos estágios, né? Mas eu queria saber lidar com as pessoas, e isso eu tive que aprender. Tive que aprender a ouvir, né? Porque a gente sempre quer se defender, né? E isso é o ensinamento que eu passo para todos, assim, primeiro tu escuta, depois tu te defende. Porque às vezes tu não precisa te defender, a pessoa não quer te acusar. Mas qualquer pessoa que fala assim, eu queria te dizer uma coisa, pá, tu já fala, né? Então, assim, não precisa, né? Às vezes a pessoa quer te dar um elogio, né? Às vezes ela quer te dar um feedback de coisas que tu pode melhorar. Então, isso é uma coisa que a gente cresce, né? Claro que hoje eu tô grande, né? Tô grande, tô velha, né? Então, assim, já aprendi muito, mas eu acho que eu já passei muito isso. E quando tu me pergunta como é que eu me vejo com os meus alunos, eu tenho muito orgulho, né? De saber o que eles estão fazendo. E eu tinha a ideia de que na minha defesa do titular, eu ia apresentar a fala deles, né? O que a professora me trouxe, né? O que ela acrescentou para mim na minha formação, né? Como pessoa. Mas eu desisti, né? Eu não vou fazer o titular porque eu me cresci como uma profissional do cuidado e não como uma profissional pesquisadora. Então eu tenho certeza que eu não preencho essa lacuna. Eu acho que você já é titular, professora, por todo o conjunto da obra. Eu né? me sinto assim. Eu acho que isto é merecimento. Agora eu queria colocar em função do que disse a Fabiane, tu tem razão, uma das grandes discussões é o EAD, né? Mas nós já temos, felizmente, esta definição, né? De enfermagem não é um curso EAD. E não pode ser, até pelas razões que tu dissestes. Mas eu sou daquele que aprendi também, professor, a ideia da observação, né? E a referência me foi hospitalar, no sentido assim, abrindo a porta, tem que, num relance, observar tudo que está acontecendo e o que é mais urgente, porque às vezes já precisa intervir para auxiliar. Exatamente. Né? Mas eu tenho uma expectativa que eu vivi, e certamente Naura viveu até bem mais do que eu, que foi uma coisa que a gente não acreditava. A gente estudava nos livros porque era obrigatório estudar, né? Epidemia, endemia e pandemia quando atenderia o mundo inteiro. Olha, eu não conseguia imaginar, mesmo depois de formado, que haveria essa questão da pandemia. E ela veio, professora. E ela nos ensinou
que a gente teve esperanças e que essas esperanças até um dado momento, poxa, separaram o abraço das pessoas. Né? E aí as pessoas começaram a se ajudar, e eu estava naquele prédio que virou notícia nacional do saxofonista, né, da comunidade olhando pela janela e coisa e tal, e vários dias se fez um horário até, né? E me preocupou bastante quando agora vamos fazer uma noite de aplausos. Ora, a enfermagem não quer só aplausos e nem flores. O que a enfermagem precisa é reconhecimento profissional do trabalho, não apenas remuneratório, mas também, né? E de toda esta necessidade, professor Reinaldo, de que a vida precisa esta lógica, né? E que tem um outro lado. Quem cuida de quem cuida. Né? Um livro que passou nas minhas mãos esses dias, já antiguinho, mas eu achei muito essencial a gente continuar pensando essas coisas. E aí vem a lembrança, assim, ó, poxa, a pandemia, que na verdade foi uma sindemia pelo movimento de tudo que se deu, trouxe a esperança de que as pessoas seriam mais afetuosas umas com as outras. Passou um tempinho e tudo voltou a como estava e até pior. Eu acho que como melhora o mundo? Pois é, professor. Um dos motivos, eu tenho tentado entender, porque eu também tinha essa esperança, né? Agora a gente vai virar gente. A disputa por leitos. Sim. Sabe? Nós tivemos uma colega que faleceu, né? Porque não teve oportunidade pela idade. Né? Então, assim, ela não tinha muita idade, entre outros. Né? Ela foi preterida. E nada pessoal, nada. Realmente, assim, a coisa foi aleatória, né? Mas é que tinha que se priorizar. Então, isso nos tornou, eu acho que, frios. Deu uma esfriada naquilo. Né? E aquele medo, assim, de contaminar nos afastou, com certeza. Né? O afastamento físico. Mas eu acreditava no emocional. Né? E o emocional foi esse que eu acho. Assim, as pessoas sem atendimento médico. Né? Esses dias eu estava na unidade e eu brinquei com as enfermeiras. Gurias, eu quero pacientes com as 2 pernas. Porque todos eram amputados. Né? Eu tinha 2/4 de pacientes amputados. Diabéticos. Né? Então, amputaram a perna, amputaram o pé. Né? Porque eles ficaram todo aquele tempo, né? Se medicando, se automedicando. Né? Faziam as glicemias em casa, né? Faziam a dieta que dava para fazer, porque tudo ficou difícil. Então, a gente até hoje está sofrendo, né, o efeito dessa sindemia. A gente paga por isso e nem por isso a gente melhora. Né? Então, assim, aonde nós vamos tocar para que isso aconteça, né? É muito significativo. Eu vivi a gripe, né, H1, e eu me contaminei, eu trabalhava na UTI, eu me contaminei. E daí eu fui, eram os barracões, lembra ali, né, na frente do hospital, o exército montou umas barracas ali, eu fui ali, me atendi e tal, ainda me lembro que o médico disse assim, gordinha, gordinha, com 60, pode dar o Tamiflu para ela. E eu tossindo, e era asmática, né? Aí eles vai para casa e vai tomar esse remédio, e não me aparece aqui. E eu fui para casa. Aí eu antes comprei umas coisas para comer e entrei na minha casa e disse para meus filhos, eu vou lá pro meu quarto, vocês não vão lá. Né? Aí comprei leite, comprei algumas coisas e levei pro quarto, né? E fiquei isolada. E eles diziam assim, acho que ela subiu pra morrer. Que horror. Acho que hoje a mãe subiu pra morrer, né? E eles apareciam e perguntavam, tá melhor. Eu tossia, né? Assim, que nem uma coisa louca. E aí eu pensava, que coisa horrível tu não ter quem te cuide. Né? Tu não poder ter alguém que te cuide, porque as pessoas já arriscavam, né? Então, assim, isso eu acho que desumanizou. Né? Favoreceu isso que a gente tem hoje. E a gente sente, assim, na população uma irritação, né? Uma raiva, uma coisa tão sem propósito, assim, as pessoas todas estão muito irritadas. É o motorista de táxi, né? É o pessoal que vende, é o pessoal de rua, as lojas, as pessoas estão sem paciência, né? Uns com os outros. Isso me assusta, né?
É bem assustador. E imagina se a gente faz uma faculdade, né, sem conhecer a pessoa, né? Sem conviver com o outro. Eu sempre digo para os alunos, eu acho que eu disse isso nesse Se dia. o curso sendo presencial, as pessoas estão distantes, Exatamente, imagina se o curso vai ser à exatamente. distância. Eu não sei se eu disse naquele dia para os alunos isso, que se quem vai até o quarto passa do quarto Sim. semestre, não desiste mais da enfermagem. É porque o momento que tu começa a cuidar de doente, tu te apaixona, tu não larga mais a enfermagem. Realmente tu não larga. Só se tu, claro, tu é uma pessoa, né, com outra. Tem pessoas que não têm esse feeling que a gente tem, né? Mas a maioria se apaixona pela profissão. Assim, tu vê que eles são apaixonados. E eu valorizo muito, como a nossa menina disse aqui, A Cássia. a Cássia, né? Que ela gosta muito dos técnicos. Né? E quem não valoriza um técnico não sabe, né? O que é o pôr a mão na massa e o carinho que eles têm, né? Eu fico muito feliz, porque como eu já disse, né? Minha mãe foi técnica há muitos anos. Mariene foi chefe da minha mãe. Né? No Clínicas? No hospital da PUC. PUC. Né? No centro obstétrico. Né? Então eu tenho esse carinho, assim, pela enfermagem. Eu tenho orientado alguns TCCs de briga, por exemplo, de técnicas que já têm 15, 20, 25 anos de técnica de enfermagem e aí conseguem entrar no curso. Né? E nem sempre as pessoas das disciplinas, e aí somos nós, porque nós somos parte de um corpo, a gente sabe aproveitar essas expertises. Então, de um certo modo, nós precisamos ter um pouco mais isso, né? Há um slogan muito antigo, eu usei na minha primeira paraninfada, né? Tu também vai contar isso daqui a pouco, que dizia assim, né? Gente que cuida de gente, né? É tão difícil isso, professora Enaura Helena, né? Porque também ser gente, né? É difícil. E o profissional em si, antes de ser profissional, ele tem que ser humano. Eu acho que sempre critico isso no bom sentido, né? Política nacional de humanização, para que se todo mundo, quando se forma, faz o juramento? Exato, exatamente. Nos fala das formaturas da professora Enaura, dos seus discursos. Hoje eu tive que mandar um discurso para Margarita, nós tivemos uma festa agora na quinta-feira passada dos formandos, né, agora dia 9 de setembro, a formatura. A professora Enaura é uma das homenageadas, quer dizer, aquela que sai no auge, assim, parece o Pelé. Coisa mais querida. Pelé encerrou a carreira, depois ganhou a Copa do Mundo. Eu sempre digo assim, que pena que isso não aparece. Aparece o trabalho que tu publica, aparece o trabalho que tu ganhou, o prêmio lá não sei aonde, mas não aparece, isso não aparece. Eu fui para a Ninfa já algumas vezes, né? E quem sabe isso não é importante. Né? Entende isso? Isso não é importante. Eu acho muito importante o retrato retrato porque não somos antigos, tá, Fábio? Mas assim, o retrato do pessoal que já foi diretora, né? Não tivemos nenhum diretor ainda, né? Diretora. E a gente não tem de quem foi para a Ninfa, de quem foi homenageado de turma, ou as fotos das turmas. Porque isso não é importante. Quando eu me formei, a turma ficava a foto, inclusive, dos formandos. Exato, né? Exato. Por que isso não é importante? Tu pergunta para mim? Pergunto, porque eu te perguntei e tu não respondeu. Eu não sei. Dos teus discursos de formatura, professor? Eu não sei. Meu primeiro discurso, eu homenageei os pais. Né? Homenageei os pais por terem aqueles filhos. Né? Porque eu disse, trabalhar com os filhos de vocês foi a coisa mais fácil. Porque eles eram muito novinhos. Eu tinha uma disciplina de 4º semestre. E então eles eram as crianças. E eles queriam brincar. Então eu criei o dia do brinquedo. Né? Tinha o horário do brinquedo. Tinha o horário de falar com o colega. Né? Porque eles ficavam todo tempo se puxando, né? Então tem horário que não tem. Tinha a Kinder Prova, que era um ovinho. Uma surpresa? Que era um ovinho que trazia uma questão.
né? Então tinha questões diferentes dentro daquele ovinho com bombom, né? Eu lembro que essa era na época da Páscoa, então eu passava uma cesta e cada um pegava um ovinho, com questões diferentes. Então aquela era a prova, Kinder Prova. Então eu tratava eles assim como eles eram, né? Assim, vamos brincar, né? Hoje cada um pode trazer alguma coisa que gosta de botar em cima da mesa. Daí vinha um bonequinho peludo, uma canetinha, os guris traziam um carrinho, e eles participavam daquilo, sabe? Então, assim, isso era uma coisa muito, muito gostosa que eu criei, mas que eu aprendi, né? Eu aprendi com uma professora da Bahia, Ana Carolina, tu conheceu? Conheci. A Ana Carolina era uma pedagoga, e ela me ensinou muito. E uma das coisas que ela mais me ensinou, que ela dava aula para noite, no turno da noite, e ela disse que quando eles chegavam na aula, né, ela tinha uma mesa com pastéis, né, pastéis quentinhos ali para eles, café quente, né, então eles comiam pastel e rendiam muito, né, que ela notou que isso fez uma diferença muito grande. Então ela preparava algum sanduíche, alguma coisa, eles ajudavam, eles traziam, às vezes davam um dinheirinho, né? Aquilo não era pago, mas eles contribuíam, né? Ela me ensinou isso, né? E eu fiquei pensando, eu tenho que agradar também, eu tenho que saber agradar os alunos. Então, assim, não era com comida aqueles ali, né? Eles queriam brincar. Eles queriam brincar. Eu digo, né, tá, na próxima semana nós vamos fazer música. E foi aí que teve a dança? Foi aí que teve a dança. E eles queriam me agradar, entende? Eles têm é um retorno que eles me dão, né? Porque eles sentem que eu quero agradar eles e eles também querem me agradar. Então eles dançaram, era muito engraçado, dançaram pra mim. Vamos contar a história da dança. Quero que ela conte a história da dança. Não, a gente combinou que se eu conseguisse desenvolver o conteúdo, as aulas, né? Sem ninguém sair, né? Porque isso é uma coisa de sair. Se ninguém sair, nem chegar depois, a gente vai ter sempre no final da aula um momento que a gente vai tomar uma coisa, uma bebida, um guaraná, uma coca, sei lá, e comer alguma coisa, né? E aí cada dia um trazia e tal, então aí passamos a ter música, né? No final da aula. Então os meninos faziam uma dança e as meninas faziam outra, e eu ficava sentada olhando. Então eles dançavam para a prof. Essa maravilha, né? E eu lembro que a primeira vez que eu fui para a Ninfa, aquilo foi assim, meu Deus, uma coisa muito maravilhosa. E eu fiz uma festa para eles. Professora. E as outras, os outros discursos da professora Enaura? Não, primeiro foi esse, então, que eu dos pais. Homenageei os pais. Eu me lembro de um discurso que eu falei que eles não eram estrelas, eles eram cometas. Né? E aí eu fiz toda uma parábola, né? O que o cometa faz, a rapidez que ele anda, né? A agilidade que ele tem, a luz que ele transmite. E um terceiro foi muito engraçado, porque eu meio que improvisei. Quando eu fui entrar para levar os alunos, eu caí. Tropecei na toca, né? E me enrolei todo, caí. Treinado, né, professor? Treinado. Tudo já ensaiado, né? Então, eu caí. Pô, aí todo mundo riu na plateia e tal, que tá. Aí, só para a Ninfa que caiu. Aí todo mundo se divertiu com aquilo. Bom, aí quando eu fui falar, eu disse, tá, vocês estão pensando, né? O que vocês estão pensando? Que eu vou me mexer? O que é um discurso para quem já caiu? O que é um discurso para quem já caiu? E aí eu comecei a falar. Entendeu? Assim, tudo aquilo que eu tinha preparado eu não disse nada, eu só comecei a conversar com eles. Foi uma conversa, né, sobre o que era a enfermagem, sobre o que eu achava que eles iam fazer, né, o que eu acreditava que eu tinha transmitido para aquela turma. Né? Eu digo, porque quando a gente é escolhido como paraninfo, não é à toa. Né? Existe uma identidade, né? Existe uma identificação que a gente tem com eles. E as turmas são diferentes. São diferentes, né, exatamente. E, então eu me senti, eu botei meus sentimentos ali e não foi nenhum discurso preparado, né? E às vezes que eu fui homenageada, muitas e muitas vezes, né? Eu aprendi muito com as paraninfas, né? Os discursos que elas faziam, alguns discursos políticos, né? Não sou ligada em política, né? Não tenho... gostaria que a gente tivesse boas escolhas, né? E que a gente tivesse pessoas para escolher.
Eu acho que o nosso problema hoje é não ter opção, né? E não é que a gente faça mais escolha, a gente não tem quem escolher. É uma pena, né? E a gente que está ali, que se considera professor da universidade, né? Tinha que ter um posicionamento melhor, tinha que preparar melhor os estudantes para isso. Assim como a gente teria que prepará-los melhor para serem humanos, né? Para serem humanos, para entenderem o ser humano, né? Porque eu acho que falta. Mas é uma questão da administração, né, professor? Nós não vamos deixar de sair daqui, Anaura, assim, aquele recadinho especial para quem está assistindo. Especialmente, assim, os calouros que tu tiveste com eles recentemente, outros que vão assistir, aquele que está lá no meio do curso e queria se reenergizar, se remotivar. Eu não acho muito essa história do egresso aluno e do egresso docente, egresso técnico, que sai e deu. Não, eu acho que se tem que montar um processo de revisitação, sabe? E qual é o recado? Olha, eu estou à disposição. Eu continuo. Eu estou aqui. Estou viva. Eu estou aqui, aham. E eu sou 50% Enaura, mulher, mãe, e 50%, exatamente, Amiga. E 50% enfermeira, né? Isso eu não vou perder nunca. Eu tenho certeza que se eu tivesse que fazer uma outra faculdade, eu ia fazer enfermagem, né? Talvez uma outra enfermagem. Talvez uma outra enfermagem, exatamente. E, então, assim, eu não tenho nenhum arrependimento dessa escolha que eu fiz, né? Não enriqueci na profissão, mas eu também não empobreci. Né? Eu estou satisfeita, assim, com as coisas que eu adquiri, com as coisas que eu tenho. Eu não quero mais do que eu tenho. Né? Eu formei meus filhos, eu tenho 4 filhos, né? Todos estão formados, todos estão bem. Esse é meu grande desafio. E ser considerada, assim, por alguns colegas, né? Como eu sou. Eu me sinto reconhecida só o fato do Dilmar me chamar, né? Me chamar naquele dia, aquilo foi muito bom, foi muito bacana, adorei. Né? Agradecer eternamente esse chamado, né? Porque a gente precisa que as pessoas te digam, né? E assim como o novinho precisa ouvir. As pessoas, minha querida Enaura Helena, elas estão sem referências. E eu acho que a gente já com 75 anos de história, eu acho que a escola já tem um grande grupo humano em condições de ser essas referências. Talvez não pensem nada do que eu imagino, talvez não pensem da Enaura, mas tem uma ou outra pessoa que vai se identificar com alguns dos que já andaram, porque é muito triste a ideia das pessoas repisarem rastros, né? Que muitas vezes já se sabe que não deu certo, já se tem situações que podem evoluir, né? E a tecnologia, por exemplo, é tão rápida, né? E nos fez tantos desafios de uma hora para outra. A gente está atrás de um computador, tivemos que investir em equipamentos, né, professor Lenal? É verdade. Difícil, não? Difícil, bem difícil. Mas tem coisas boas. Não, com certeza tem. Eu não sou uma pessoa que está saindo sofrida. Né? Não estou saindo sofrida. Estou saindo saudosa, já estou com saudade. Mas eu acho que eu tinha que sair, não tem como fazer. A gente tem um ciclo, né? Mas que bom que tu está saindo homenageada, professor. Não, verdade. Acho que os alunos formandos deste ano, eles foram muito felizes nesta escolha. Porque não apenas pelas colegas que te acompanham, mas a homenagem à professora Enaura é um reconhecimento, porque ela é hoje uma das grandes figuras presentes nesse dia a dia, né, professor? A nossa festa da quinta-feira foi muito bonita. Então, assim, teve uma hora que tocou músicas e músicas, todo mundo dançando. Ah, prof, tem que dançar, igual o senhor. Tá, aí eu fui dançar.
Fui eu e a Ivana, a Margarida não se animou. Daí a gente dançou. No outro dia eu não conseguia nem caminhar. Vou precisar uma enfermeira para me cuidar. No outro dia eu não caminhava, ele dor no quadril. Mas é isso aí, né? Então, assim, essa é a verdade. Né? Tem uma hora que tu tem que parar, não é? Eu acho isso, né, professora? A gente tantas vezes combinou ir no Roberto Carlos, porque a gente, né, se aproxima e ela casa numa festa de São João, ela casou com o Leandro e não adiantou nada. Grávida. Ai, grávida ainda, né? Com o padre João de padre. Isso. Essas revelações só acontecem perto dos corredores, né? Mas a Rádio do Corredor agora está autorizada a distribuir tudo, né? Mas aqui vão coisas boas também. A gente volta a se encontrar. É isso aí. Foi um prazer. Muito obrigada.